Pode ser feito sem o amor, sem a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Jó. Glória a Deus. Amém? Amém. Jó 14, versículos, eu vou ler do 7 até o 9. E aqui diz assim: para a árvore pelo menos há esperança, se é cortada. Torna a brotar e seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu trono morrer no chão. Mas assim, ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Glória a Deus. Falar de Jó é falar alguém que revolucionou, né? Por pessoas que nem conhecem Jó, pessoas que não professam a mesma fé que nós crentes professamos, conhecem Jó pela paciência, pela resiliência, por tudo que Jó foi, mesmo sem conhecer a Bíblia, mesmo sem saber quem é Jó, as pessoas usam Jó como referência. Paciência de Jó, caráter de Jó, resiliência de Jó, mesmo não sabendo quem é Jó. Jó é tido como referência no meio das pessoas. Isso é muito bom, porque Jó, ele deixou o seu legado. E Jó, ele foi uma pessoa reta, ele se desviava do mal, ele era um homem íntegro, ele era a árvore que Deus escolheu na terra, e mesmo assim, Jó sofreu o tanto que ele sofreu. Jó, ele perdeu a fazenda de gados em apenas um dia. Em apenas um dia, Jó, ele perdeu 10 filhos, e no mesmo dia, Jó, ele enterrou 10 filhos. Quando um filho perde uma mãe, ele é órfão. Quando uma esposa, ela perde seu esposo, ela é viúva. Quando o esposo perde sua esposa, ele é viúvo. Mas que nome se dá quando uma mãe ou quando um pai perde um filho? Não tem nome. Porque ainda não existe um sentimento que possa nomear. Não existe um nome que possa nomear esse sentimento. Não existe um nome que possa nomear essa dor. Então Jó, ele esteve ali íntegro, porque ele sabia que ele não estava na disputa à toa, porque era uma disputa entre Deus e Satanás. E Jó, ele foi um crente de excelência. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não entendia o processo, mas ele sabia do propósito. Eu não estou aqui para falar de Jó, mas eu estou aqui para trazer essa palavra e trazer alguns conceitos dentro do testemunho de Filipe que se adequa à palavra de Jó. Quem aqui conhece Filipe? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, a primeira coisa que Jó traz para a gente é o ponto final, que você acha que é o ponto final. É a vírgula de Deus na tua vida. Quando você acha que tudo acabou, é apenas a vírgula do Senhor na tua história. Quando você acha que tua história chegou ao fim, é apenas um ponto de continuação. Não pare antes de Deus falar que é o fim. Porque só é o fim quando Jesus fala que é o fim. Se você não está ouvindo a voz de Deus ao teu coração, se você não está ouvindo o que é Jesus falando, não é de Deus na tua vida. Então, quando você achar que é o ponto final, é apenas um ponto de continuação. No meio de fevereiro, Filipe sentia dores de cabeça muito forte. E ele, assim como todos nós, ele tomava um remedinho para aliviar. Mas, gente, um conselho que eu dou aqui para vocês: toda vez que vocês sentirem alguma coisa no corpo de vocês, não ignore, porque nosso corpo dá sinais.
Tá? Então, um jovem de 19 anos na época, ele tinha, sentindo dor de cabeça. O que você imagina? É estresse, é a juventude, ele trabalha muito, é a correria, mas não era. E ele sentia dor de cabeça frequente, ele não conseguia ir trabalhar, Felipe, ele não conseguia ir trabalhar. E chegava, às vezes, quando ele ia trabalhar, ele voltava, porque ele não conseguia de dor. E aí, eu estava viajando na época, foi a época de carnaval, eu não estava aqui. Minha mãe levava ele para aqui, para a UPA, e a pressão 20 por 22, 18. Então, um jovem de 19 anos, que não fuma, que não bebe, que não tem filho para cuidar, que não tem preocupação nenhuma. Eu falei, tá estranho, tá muito estranho. E aí, no dia 27, eu voltei para casa, voltei de viagem para casa. E quando eu cheguei em casa, encontrei ele dormindo. Felipe não é de dormir, Felipe não é de passar o dia dormindo. Aí eu falei, minha mãe, tá muito estranho isso. O Felipe desse jeito, assim, não acorda para comer, não acorda para nada, tá estranho. E aí ele acordou com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E aí já era de noite, e aí ele acordou. Eu falei, Felipe, você precisa comer alguma coisa? E aí ele falou, não, eu prefiro dormir. E aí ele falou, eu tô com muita dor de cabeça. Eu falei, eu vou te dar um Dorflex para ver se você melhora. E amanhã a gente vai no hospital para poder fazer tomografia, ver o que está acontecendo, porque você não era para estar com essa pressão tão alta e sentindo essas dores. E assim foi feito. Felipe, a gente deu o Dorflex para ele e na mesma hora ele vomitou. E só vomitou líquido. E foi ali que eu vi que realmente nada estava certo. E nós levamos ele para o hospital aeroporto e lá foi feita uma tomografia e aí constatou uma hidrocefalia crônica. E a gente ficou sem entender nada. Algumas pessoas devem saber que hidrocefalia geralmente se dá em crianças, pessoas que nascem e a cabeça vai crescendo, mas no jovem de 19 anos, até hoje o médico ele não consegue explicar o porquê disso. E aí a gente levou ele, no mesmo dia veio o diagnóstico. O médico conversou com a gente que ele estava com uma hidrocefalia. E eu falei, meu Deus, o que é isso? O que vai acontecer? O que vai ser feito? E aí o médico veio conversar com a gente e falou que precisava fazer uma cirurgia para colocar um dreno, para drenar esse líquido. E assim foi feito. No dia 27, no mesmo dia 27, foi feita a cirurgia, porque já estava muito grande e ele poderia vir a óbito a qualquer momento. Imagina, esse tempo todo ele em casa e ele poderia morrer por uma dor de cabeça. Seria por uma dor de cabeça, né? Porque até então não tinha um diagnóstico. E aí no mesmo dia ele fez a cirurgia e não conseguimos mais ver ele, porque ele foi direto para a UTI. E aí o médico falou assim, olha, amanhã, vocês vêm 3 horas da tarde, para poder pegar o boletim dele, porque hoje, depois da cirurgia, ele vai direto para a UTI, vocês não podem mais ver. Falei, meu Deus, um menino que nunca ficou só, nunca saiu de casa, a gente nunca passou por essa situação, mas amém, está na mão de Deus. E aí, no outro dia, nós fomos visitar ele, e aí, quando chegamos lá na UTI, o médico já falou, a cirurgia não deu muito certo, a gente teve que abrir aqui a clavícula para fechar a válvula que estava drenando demais. Então a gente fechou. Passa aí, por favor. E aí essa é a primeira foto. Ele ficou na UTI e o médico falou assim, provavelmente amanhã ele vai estar de alta. Só que o inimigo, ele não gosta da gente. O inimigo, ele não gosta da gente. E quando ele vê que as coisas estão fluindo, ele fala, não pode fluir, eu vou ter que dar um jeito aqui de fazer alguma coisa. E aí o inimigo foi lá e botou uma bactéria em Felipe. E Felipe pegou uma bactéria e não podia mais sair da UTI. Glória a Deus, né? Que a gente não sabe o motivo, a gente não sabe o porquê do processo, mas o propósito, a gente sabe que a vida é eterna. Então, glória a Deus por tudo. E aí, Felipe ficou esse tempo todo ainda na UTI. Só que no dia 28, que teve a incisão, Felipe rebaixava, Felipe ele desorientava, falava coisa com coisa, a gente não entendia o porquê daquilo. E aí o médico falou, ele vai melhorar. Só falava, ele vai melhorar, ele vai melhorar. Então foi 18 longos dias ele na UTI, a gente vendo ele somente uma vez no dia e 15 minutos apenas. Então podia ficar 15 minutos com ele. E aí até que no dia 10 de março ele teve alta da UTI. E aí ele foi para a enfermaria. Ficamos na enfermaria e
o médico falou assim, olha, a hidrocefalia dele não melhorou. A gente vai ter que abrir novamente a cabeça. E aí eu ficava desesperada, eu estava com ele lá no hospital, não podia ter a troca, estava no início da pandemia, 2020, início da pandemia, não podia ter troca de acompanhante. Eu falei, meu Deus, vai abrir novamente a cabeça. 19 dias de cirurgia, meu Deus, e vai abrir novamente o mesmo corte. E é um desespero, a gente não sabe. Só que passa, sabe o desespero que é, a gente confia em Deus, a gente sabe que Deus está ali, que Ele vai operar, mas é um medo que é do ser humano. E aí, dia 19, fez a troca da válvula. Trocou novamente a válvula, porque essa válvula que estava nele não estava funcionando. E no dia 26, nós fomos para casa, glória a Deus, viemos para casa, ficou tudo bem. Felipe, a gente teve vários momentos em família, ele ficou bem. E o médico falou assim pra gente, olha, observa que essa válvula que a gente botou, não sei se vai ficar legal, porque a hidrocefalia dele é muito grande. Então, observa. Só que Felipe, ele estava sentindo dor de cabeça, ele não estava falando pra gente, porque ele sentia medo de voltar para o hospital. E aí, os dias foram passando, foi ficando bem, as pessoas perguntavam por ele, e ele estava bem. Nós tivemos vários momentos em família, nós saíamos, ia para a praia, até que no dia 14 de setembro, teria a revisão de 6 meses, que é a revisão de 6 meses, nós voltamos lá, e aí o médico falou, vamos ter que operar. A hidrocefalia está enorme. Aí eu peguei e falei, quando, doutor? O mais rápido, amanhã você traz ele. Voltamos para casa, não dormimos. No outro dia, a gente teria que voltar. Voltou para o hospital e Felipe internou no dia 15. Um dia depois, Felipe internou. E o que acontece? Eles tiraram a válvula, eles acharam melhor tirar a válvula e Felipe ficou sem válvula. No dia 17, 2 dias depois, Felipe entrou em coma. E aí Felipe, ele rebaixou totalmente. E aí o médico falou assim para o outro, ele está em Glasgow 3. Glasgow 3 é quando não tem mais jeito aos olhos dos homens. Porque aos olhos de Deus ele ressuscita. Com a pedra, como ele fez com Lázaro, ele ressuscita. Então, aos olhos dos homens não tinha mais jeito. E aí, Deus tocou no coração do médico e falou, eu vou operar ele. E mesmo Felipe em coma, Felipe foi operado. E para a honra e glória do Senhor, ele acordou. Ele não acordou bem, ele acordou pouco, falando pouco. Ele não conseguia mais se alimentar pela boca. E foram dias terríveis. Ele ficou na UTI, tudo isso sem a válvula. E o plano não queria liberar essa válvula dele. Foram dias tensos, foram dias de muita oração, de muito medo. O inimigo, ele trabalha no medo, então era o momento que a gente ficava mais fragilizado, era o momento que a gente sentia sentimento de perda, que talvez a gente estivesse perdendo ele mesmo. Mas graças a Deus, Deus ele nos sustenta, ele coloca dentro do coração que ele é Deus, dono de todas as coisas. Ele faz, ele refaz, ele desfaz, ele faz de novo, porque ele pode todas as coisas. E aí o plano liberou a válvula e foi colocada uma válvula ajustável, que ela se ajusta. Como teve que trocar várias vezes, o médico falou, então agora eu vou colocar uma válvula que quando estiver drenando demais, ela fecha sozinha. Quando ela estiver drenando de menos, ela vai abrir. E aí foi colocado essa válvula e aí Felipe teve alta da UTI para a enfermaria. Que foi no dia dessa foto aqui. Manhã foi lá visitar ele, você percebe que ele está com uma sonda no nariz, era por ali que ele se alimentava, ele não conseguia mais comer pela boca, ele falava pouquíssimo, já estava usando fralda porque não conseguia ir no banheiro, ele já estava totalmente dependente da gente. Mas, assim, no nosso coração, não posso falar na família, mas no meu coração, o tempo todo eu sentia que Jesus estava no barco. Jesus falava no meu coração, eu estou no barco, não vai afundar, não é motivo de morte, não vai ter sentinela, não vai ter velório, porque eu sou Deus. É apenas um processo para vocês conquistarem o propósito. Eu sentia no meu coração que o barco não ia naufragar. E aí, ele começou a se alimentar pela boca aos poucos, foi um processo muito lento.
ele começou a se alimentar pela boca, e aí veio a suspeita do Covid. Ele tossia muito. Falei, meu Deus, se esse menino estiver com Covid, agora eu não sei o que vai acontecer não, porque já tá desse jeito. Se pegar Covid, e a quantidade de gente que estava morrendo naquela época, gente, o que passa na cabeça de uma pessoa que você está no hospital, já com uma pessoa debilitada, e há milhões de pessoas morrendo no mundo por causa do Covid. E aí eu falei, meu Deus, segura teu filho, que esse exame tem negativo, meu Senhor Jesus. E aí, para a honra e glória do Senhor, o exame veio negativo, porém ele estava com trombose, que quando a pessoa fica muito tempo sem fazer exercício, muito tempo parada, cria uns trombos, né? E aí esses trombos vai entupindo veias, e a pessoa pode vir a óbito se ela chegar até o pulmão. E aí o médico falou assim, olha, a gente vai levar ele para o centro cirúrgico de novo. E vamos colocar um filtro, que é para esse trombo não subir para o pulmão. Porque se esse trombo subir para o pulmão, ele pode vir a óbito, porque ele não pode tomar anticoagulante, porque ele tem um coágulo na cabeça. Se a gente dá anticoagulante para ele, pode ter hemorragia cerebral. Então a gente vai colocar o filtro e ele vai pedir que o filtro suba para o pulmão. Tudo bem, mais uma vez, Felipe foi para o centro cirúrgico, botou o filtro e aí ele teve alta novamente. Ele ficou lá, botou o filtro e voltou para o quarto. E aí, o que é que eu volto? Volto lá para Jó. Satanás, ele se apresentou a Deus e falou, Deus, está vendo aí teu filho Jó? Ele só assim porque tu dá tudo para ele. E aí Deus virou para Satanás e falou, tá vendo aí meu filho Jó? Ele é homem reto, ele é homem íntegro, ele é fiel a mim, ele não me abandona. Tá vendo ali meu filho Jó? Enquanto todos pecam, enquanto todos erram, enquanto todos blasfemam, ele está me honrando, ele é fiel a mim. Ele é fiel, ele se desvia do mal, ele me honra. E aí, porque ser diferente, porque Jó, ele escolheu ser diferente. Jó, ele era diferente, ele escolheu ser diferente, porque ele sabia que se ele fosse diferente, ele chegaria a lugares que os iguais não chegam. Ser diferente, você conquista coisas que os iguais não conquistam. Quando você é diferente, você chega a posições que pessoas não conseguem chegar. Então ser diferente vale a pena. Quando você é diferente, você conquista coisas que jamais você poderia pensar que você conseguiria conquistar. Ser diferente é difícil, mas ser diferente vale a pena. Muitas pessoas falam, lá, agora é crente, quer ser melhor que todo mundo. Lá, agora é crente, quer se exibir, dizer que é crente. Olha, fulana quer cantar melhor que todo mundo, quer louvar melhor que todo mundo, quer pregar melhor que todo mundo. Mas não, eu não quero ser melhor que ninguém. Eu sou diferente. Eu quero apenas ser diferente. Eu tenho Jó como referência, porque eu sou diferente. Eu escolhi ser diferente. E no meio que todo mundo prefere errar, pecar, eu prefiro ser diferente, porque eu sei que ser diferente vale a pena. Fazer a diferença vale a pena. Então ali eu percebi que eu precisava ser diferente dos iguais, que eu teria que alcançar lugares que os iguais não chegavam. Então no dia 27, Felipe teve alta novamente da UTI, e aí nós fomos para casa novamente, graças a Deus nós fomos para casa e passamos ano novo. Aí foi quando ele chegou em casa, você percebe que ele estava bem debilitado, né? Ele perdeu muito peso e ele ficou muito debilitado. Mas ele... Aí foi quando nós estávamos na UTI, eu fiquei na enfermaria, eu fiquei com ele esse tempo todo. Vai passar ali. E aí nós passamos, ele passou ano novo em Réveillon em casa. Nós oramos muito, né? Para que ano novo ele passasse conosco. Mas infelizmente ele pegou Covid. Da família mesmo, né? Porque ele ficou em casa com a gente, então pegou da gente mesmo. E aí voltou novamente para o hospital com o diagnóstico de Covid. E aí Felipe teve Covid, ficou lá na UTI. O médico fez uma tomografia e falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, porque seu filho continua com hidrocefalia. A hidrocefalia está muito grande, eu já botei a melhor válvula, eu já usei o melhor recurso e não está funcionando.
E aí o médico falou, vou tratar a Covid, a gente vai tratar a Covid e vou mandar ele para casa. Não tem como ele ficar aqui, eu não vou abrir a cabeça desse menino mais. Já era a quinta vez que estava fazendo a cirurgia na cabeça. E ele falou, não vou mais abrir a cabeça desse menino, porque eu vou mandar ele para casa, vocês observam ele, se ele tem um rebaixamento, se ele tiver qualquer coisa, vocês voltam com ele para cá. E assim foi feito, nós fomos para casa. E aí nós ficamos observando ele, né? E aí eu volto lá em Jó, e aí o Satanás ele chega para Deus e fala, mas você sabe por que Jó, ele te honra, ele te exalta? Porque você cerca ele. E quando a gente fala de cerca, a gente fala de proteção. Então, Satanás ele percebia que Deus ele cercava Jó, ele cercava a família de Jó. E assim foi conosco. Satanás ele tentou entrar pelo lado, não conseguiu. Tentou entrar pela frente, não conseguiu. Tentou entrar por trás, não conseguiu, porque nossa família era cercada. A tua família é cercada. Tu está cercado. Tua família é cercada. O Senhor está cercado. Você é cercado. Porque Deus ele te cerca. Ele te protege. Nossa família é cercada o tempo todo, carinho. Porque Deus ele te cerca, ele te protege. Ele não permite que a mão do inimigo chegue na tua vida. Porque onde a mão de Deus está, a do inimigo não chega. Aonde a mão de Deus toca, a do inimigo não toca. Você é cercada, carinho. Tu é cercada por Deus, tu é protegida. A mão do inimigo não vai chegar na tua vida, porque Deus ele te cerca, ele te protege. E assim era conosco, nossa família era cercada. O inimigo ele tentava entrar pelo lado, pela frente, mas Deus falava, aqui não. O meu filho você não toca. Assim como ele fez com Jó. Você pode tirar tudo dele, mas na vida dele você não toca. Meu filho é cercado, ele é protegido pelo meu sangue. E assim foi feito. Mais uma vez, Filipe, para a honra e glória do Senhor, passou pela prova e teve alta mão. Novamente. Fomos para casa, para a honra e para a glória do Senhor. Quando chegamos lá, o médico falou assim, olha, não é que a válvula não estava funcionando, não. Ela apenas desconectou. Mas vamos ter que abrir a cabeça de novo para conectar a válvula, né? Pela sexta vez, a gente vai abrir a cabeça do menino ali para conectar a válvula. E assim foi feito, né? Glória a Deus. Abriu novamente a cabeça dele. E assim, foi um momento muito difícil, né? Porque ele já estava muito debilitado, como vocês viram. Passa aí, Lipe. Na foto, ele estava muito debilitado, estava muito magrinho. Ele já estava, nessa época aqui, ele já não falava mais. Felipe já não, ele não passava o dia todo dormindo. Era 24 por 48 horas dormindo. Eu chegava perto dele, eu lia a Bíblia, eu cantava e não tinha reação nenhuma. Ele não tinha reação nenhuma. Ele não conseguia falar. Ele não conseguia abrir os olhos. Dá uma glória a Deus aí, Felipe. E por que eu digo isso? Porque enquanto tiver essência, tem esperança. As pessoas costumam falar, a gente fala assim, enquanto há vida, há esperança. A esperança é a última que morre. Mas a minha esperança morreu há muito tempo atrás e ressuscitou no terceiro dia. A minha esperança reina. A minha esperança vive. E enquanto tiver essência, tem esperança. Felipe estava numa situação que aos olhos do homem, ninguém poderia dizer que esse menino sobreviveria. Aos olhos do homem não existia mais recurso, não tinha mais o que fazer. As pessoas olhavam para a gente e falavam, só Deus. Eu falava, amém, só Deus. Porque eu sei que o meu Deus, ele é capaz de cumprir tudo aquilo que ele promete. O meu Deus, ele é capaz de honrar tudo aquilo que ele me promete. Porque o meu Deus, ele é fiel. E enquanto há essência, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Existia vida, existia esperança. Se tem vida, tem esperança. Não pense que acabou, não. Ah, mas meu casamento não importa, tem esperança. Ah, mas meu ministério não importa, seus ministérios, tem esperança. Porque você tem essência. Você tem a essência de Deus na tua vida. Você tem a essência do adorador na tua vida. Enquanto há essência, há esperança. Porque enquanto tem raiz,
continua intacta. Enquanto tiver raiz, a árvore ela pode ser cortada, não tem mais folha, não tem mais galho, não tem mais fruto, mas tem raiz, e a raiz está firmada na rocha. Enquanto tiver raiz, tem esperança. E as pessoas, e aí a mulher de Jó falava assim: Jó, abandona teu Deus e morre, né? E com a gente não foi diferente. Para estender a mão não tinha ninguém, para orar com a gente não tinha ninguém, para nos ajudar não tinha ninguém, mas para falar, ora por esse menino para Deus levar, muita gente. Você acha que Deus ele precisa da permissão de vocês para levar alguém? Deus ele é poderoso, ele é soberano. Ele faz o que ele quer, ele faz, ele desfaz, ele refaz na hora que ele quiser. Deus não precisa da minha permissão. Então muitas pessoas chegavam para a gente e falavam, ora para esse menino morrer. Irmã Daliana chegou para mim e falou, Sara, é verdade que Felipe está desenganado? As pessoas falavam coisas usadas pelo inimigo. O inimigo usava a boca das pessoas para falar, para amaldiçoar a vida do menino. E nós sabemos que enquanto há raiz, o tronco ele está firme na rocha. Glória a Deus. E aí, quando precisou fazer a traqueostomia, ele não conseguia sair da incubação. Precisou fazer a traqueostomia, que é essa parte aqui. Ele tossia e saía muita secreção. Saía muita secreção quando ele tossia. E aí o médico ficava preocupado. E aí ele teve uma infecção respiratória, ele teve uma parada respiratória. Foram momentos muito difíceis. Porque esse tempo que ele ficou na UTI, ele passou por infecções, ele passou por bactérias. Ninguém entendia. O médico falava, ele está com infecção, ele está com bactéria. Ele só vinha notícias de derrota, só vinha notícias negativas, assim como Jó. Perdeu mais um filho, perdeu a fazenda, está doente, está com ferida. A mesma coisa foi com Felipe. Felipe perdeu a faculdade, Felipe perdeu o trabalho, Felipe perdeu o amigo. E o que foi que Jó disse? Nu eu vi, e nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso. Bendito seja, porque se Ele te deu, Ele também é capaz de tirar. Se Ele tirar, Ele é capaz de lhe dar em dobro. Porque bendito seja o nome do Senhor. Então, para ajudar não tinha ninguém. Mas para criticar, tinha um bocado. E nós sabemos também que para a árvore é muito importante que ela esteja no ambiente favorável. Se ela não está no ambiente favorável, a árvore ela não vai dar frutos. Se você coloca uma árvore que precisa de muito sol na chuva, ela vai morrer. Se você coloca uma árvore que precisa da chuva no sol, ela vai morrer. Então a árvore ela precisa do ambiente. Então você precisa saber em qual ambiente você está. Se você está num ambiente que tem muitos xingos, num ambiente de muita desunião, de brigas, fala assim, e aí, como é que tá? De mal a pior. E aí, como é que tá? Só Deus para ver o que vai fazer. Só está na mão de Deus. E aí, como é que tá? Não aguenta nem ficar em pé. E aí, como é que tá, Felipe? Tá ruim, só tem cabeça. Era isso que as pessoas falavam. E aí, como é que tá? Cheio de ferida. Das costas, na região das costas, das pernas, cheio de ferida. Está de mal a pior. E você precisa estar no ambiente, do mesmo ambiente de... Quando Moisés, ele cometeu um assassinato lá no Egito, ele saiu de lá como um assassino, ele foi para a casa de Jetro, um ambiente acolhedor. Você precisa estar num ambiente que te acolha, que te evangelize, que fale de Jesus para você. Ele saiu de lá o maior líder da história. Então, quando você está num ambiente que já pega a árvore cortada, pega, bota a lenha e toca fogo, acabou com tudo. Vocês precisam de um ambiente que te evangelize, que fale de Jesus para você, que te levante, que te ajude a restaurar, que pregue o evangelho, que fale de Jesus, porque esse é o ambiente favorável. Então, a gente vive
vivia num ambiente que não era muito favorável. Só vinha notícias de derrota, só vinha notícias de negação, e isso era muito ruim, porque a gente acabava que ficava com aquilo dentro da gente, né? Com notícias, com palavras de negação. Imagina que você está ruim já e a pessoa começa a lançar palavras de negação na sua vida. Não tem como você ficar de pé. E aí, quando o Felipe ele ficou nesse estado por um bom tempo, e o médico falou: "Ó, mãe, não tem como dar alta para o seu filho nessa situação. Você não vai conseguir cuidar dessa pessoa, desse menino em casa desse jeito. Eu só consigo liberar ele com uma empresa que cuide dele, uma empresa que tenha médico, enfermeiro, para cuidar dele em casa, porque assim você não vai conseguir cuidar dele em casa." E realmente a gente não ia conseguir cuidar dele em casa. E aí começou a correria para conseguir uma empresa com médicos, enfermeiros, para cuidar 24 horas dele, para dar um medicamento na hora certa, para trocar a fralda, para ajudar a dar banho. E também nenhuma empresa aceitava nosso endereço, porque era aqui em Monte Gordo, só podia ser em Salvador. E aí tivemos mais uma luta, né? De ter que ir para Salvador, procurar uma casa em Salvador, ter o endereço de lá, para poder assim conseguir uma empresa. E foi muito difícil, muito difícil. E aí o que acontece? Quando esse tempo todo, Felipe ficou muito, muito ruim, ele não falava mais, ele já não abria os olhos. Eu acredito, ele não lembra muito bem do que aconteceu, foi uma fase que ele não lembra. A gente ainda perguntar para ele, mas ele não entende, não fala muito sobre o que ele não lembra. Mas a gente tem ele assim, desse jeito que está aí. E foi assim muito difícil mesmo. E nós sabemos que para crescer em cima, precisamos olhar embaixo. E aí foi ali que a gente percebeu que a gente precisava descer. Porque para florescer em cima, primeiro você tem que ir embaixo. Para florescer em cima, você tem que ir embaixo, botar a cara no pó e implorar para Deus um milagre, a restauração, que a bênção ela vem. A bênção ela chega. Quando você floresce em cima, primeiro você molha embaixo. Embaixo, você tem que ir embaixo para você conseguir sua honra lá em cima. E você consegue. Quando você bota sua cara no pó, você consegue. Graças a Deus o home care foi liberado. Nós conseguimos o home care. E aí nós temos fotos também de quando ele conseguiu o home care. Aí já em casa, você percebe que ele continua muito fraco. Ele continua bem debilitado. Ele já comia algumas coisas pela boca, mas a médica não queria muito que botasse pela boca por causa do engasgo. E aí era pela sonda. Então aí você percebe, né? Você vê uma pessoa de 19 anos passando por tudo isso, sofrendo. Jó, um homem reto, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal. Mesma coisa, Felipe, um menino bom, que se desviava do mal, não fumava, não bebia. Por quê? Porque o crente sofre tanto, porque o diabo não gosta de você. O diabo ele quer te derrubar de qualquer forma. Porque é mais fácil para ele, assim, porque ele mexe com crente, porque o do mundo já está quase ganho, né? Deus está repreendido que as pessoas venham, mas ele já sabe que é mais difícil da igreja. Porque ele quer derrubar você que está na igreja, que está na presença de Deus. Quando ele viu Felipe na presença de Deus, ele se revoltou. Ele falou: não, como é que pode um menino que era meu vai ser de Deus? Não, eu quero ele para mim. Mas Deus foi lá, colocou a mão e resgatou. Porque Deus ele é poderoso. Não importa o seu passado, não importa o que você viveu, não importa de como Deus ele quer te deixar hoje, não importa de como você é hoje. O teu passado não importa, o que você fez lá atrás não importa. O importante é o que você é hoje, o importante é o que você vai ser daqui para frente. Porque a glória da segunda casa, ela é melhor que a da primeira. O que está por vir é melhor do que eu já foi. O vinho novo do casamento foi melhor do que o antigo. A oportunidade que Deus vai te dar hoje é melhor de ontem. Se uma porta se fecha para a sua vida, a que Deus vai abrir é melhor. O emprego que tu perdeu, Deus vai te dar um melhor. A roupa que tu perdeu, Deus vai te dar uma melhor. Porque Deus ele dá um melhor pra gente. Deus ele dá um melhor para nossas vidas.
aqui ele já estava começando a sentar. Às vezes a gente mandava as fotos para as pessoas, eu falava, olha, Felipe está sentando, que bacana. Eu mandava, toda empolgada, porque é uma evolução, né? Você vê uma pessoa que estava deitada, que nem abria os olhos, sentada, e aí as pessoas falavam para mim, vixe, como está magro. Vixe, será que ele vai andar? Vixe, mas ele saiu lá da ferida? Só derrota. Só palavras de negação em nossas vidas. Então a gente acabava que nem mandava mais esse tipo de foto. Mas a cada dia ele estava se recuperando, devagar, mas estava, porque havia vida. E onde tem vida, tem esperança. Aonde Deus bota a mão, o inimigo não toca. Aonde Deus opera, inimigo nenhum, o teu inimigo, ele não tem poder de tocar aonde Deus abençoa. E aí, no dia 9/7, essa data foi muito importante. Eu morava aqui com a minha mãe e ele que ficava lá. E aí eu fui lá, conversei com ele estava bem mais esperto, ele conversava, ele já falava. E aí eu saí de lá, deixei ele bem. E aí eu falei, Felipe, estou indo embora, tá bom? Que eu ia lá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Aí eu falava, Felipe, estou indo embora, tá bom? Aí ele me deu tchau, me despedi. Quando eu cheguei em casa, a mãe falou assim, Sara, Felipe não está respondendo. Eu falei, como assim, mãe? A gente chama ele numa corda. Aí eu falei, aperta o olho. Mãe, não está acordando. Faz uma pressão aqui nesse osso do peito. Não está acordando. E eu falei, meu Deus, e agora? Vou ter que ligar para a enfermeira dele e vir. A enfermeira dele foi lá e ela ligou para mim. E ele falou assim, Sara, a situação não é boa. Felipe está em coma. Ele entrou em coma em casa. E aí vai ter que chamar uma ambulância para retirar ele para levar para o hospital. E aí a ambulância chegou. Quando verificou a escala dele, estava em Glasgow 3. A mesma escala do início, quando não tem mais jeito aos olhos do homem, porque para Deus tudo é possível. E aí botou ele na ambulância. E aí a médica falou assim, vamos entubar. Tinha 2 médicas dentro da ambulância. A médica falou, vamos entubar. Aí o médico, a segunda médica falou bem assim, não vamos entubar agora não. Se ele rebaixar mais, a gente entuba. É aí que eu vejo o agir de Deus. Aleluia. Ela não entubou, Felipe, porque Deus tocou no coração que não era para entubar, porque a obra era dele. Era ele que ia fazer. Não vai entubar, porque quem vai tocar sou eu. Não vai entubar, porque quem vai curar sou eu. Não vai entubar, porque quem vai resolver sou eu. É eu que vou resolver. Não entuba. E as médicas não entubaram. Levaram ele para o hospital da Bahia. Ele foi regulado para o hospital da Bahia. Chegou lá, o médico falou, mãe, você não vai entrar e já pode regularizar os papéis do óbito, porque esse menino aqui está morto. E aí, levaram ele para a sala de tomografia. Quando levaram ele para a sala de tomografia, o médico voltou gritando, mãe, volta aqui, que seu filho acordou. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí o médico voltou e falou, olha mãe, ele acordou, mas agora a senhora sabe, ele não vai andar, ele não vai falar, ele vai ser um vegetal. E aí mãe repreendeu em nome de Jesus. Aleluia. E quando mãe repreendeu e falou, não, o filho que Deus me deu não foi esse não, Deus me deu um filho sadio, que anda, que fala, e é isso que ele vai me dar, porque nada de Deus é imperfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Você precisa confiar no que Deus tem para a tua vida. Você precisa confiar no que Deus tem para a tua vida. Você precisa confiar no que Deus faz na tua vida. E aí a mulher repreendeu aquela palavra. E aí voltamos para casa. E foi assim que Felipe voltou para casa. Passa aí, passa mesmo. Já fazendo o coraçãozinho. O menino que ele falou que não abriria mais o olho, chegou em casa fazendo o coraçãozinho. E manhã mandou a foto para mim. E aí, no dia 4/12, foi retirar. Ele comemorou o aniversário de 21 deles ainda
lá conosco. E no dia 4/12 foi a retirada da tráqueo. Ele ficou muito tempo com essa tráqueo. A gente achou que ele ia viver o resto da vida com a tráqueo, respirando por ali, porque existia muita secreção. E aí o médico retirou também a gastro. E aí o médico falou assim: mãe, seu filho está pronto para ir embora para Guarajuba. Seu filho está pronto para viver a vida dele. Quem diria Felipe? Ele falava: quem diria Felipe? A gente dava Felipe como um vegetativo. A gente só fazia os cuidados paliativos para manter ele numa vida confortável. Mas o que Deus fez na vida do teu filho, só Deus vai explicar, porque ninguém explica as coisas de Deus. Ninguém explica os propósitos de Deus. Eu estou falando, você não entende o que Deus está fazendo na tua vida, mas tem propósito. Confie no propósito. Não siga o processo. Vai doer, vai machucar, você vai chorar, mas a vitória é certa. Porque o que Deus tem para você é grande. O que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Deus não dá nada pequeno para ninguém, não. Deus dá algo grande. Então aquilo que está no teu coração, aquilo que tu almeja, vai acontecer, porque Deus, Ele vai fazer acontecer na tua vida. Deus não faz nada pela metade, não, gente. Deus, Ele faz um trabalho completo. O milagre, Ele é completo. O perdão, Ele é completo. A libertação, Ela é completa. O milagre, Ele foi completo, porque no dia 14/1, Felipe teve alta. E nós viemos para casa. Saímos do home care. Cama de hospital não tinha mais. Oxigênio não tinha mais. Medicamento não tinha mais. Fralda ele não queria mais usar. Ele falava: deixa que eu vou no banheiro. Eu vou sozinho no banheiro. Não precisa colocar fralda em mim. E aí foi quando ele chegou em casa. Nós ficamos em casa. E teve um dia que eu falei: vamos para a praia. Vamos curtir um pouco da praia. E aqui, tá Felipe na praia. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, no dia 12 de junho, Felipe desceu as águas. E verdadeiramente, ele morreu para o mundo, né? E renasceu para Cristo Jesus, nosso Salvador, que em breve voltará para buscar sua igreja. Glória a Deus. E aqui eu trago um versículo. 1 Tessalonicenses 5,18. Dê graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Jesus Cristo. Eu não sei o que você está passando, mas dê graça. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida espiritual, na tua vida amorosa, na tua vida financeira, mas dê graça, porque é só o processo, e todo o processo tem um propósito. Jó, ele perdeu tudo. E ele falou: bendito seja o nome do Senhor. Deus, Ele tirou, Ele me deu, Ele tirou, Ele vai me dar de novo se Ele quiser. Mas bendito seja o nome do Senhor. Porque a raiz, ela pode estar cortada, a árvore, ela pode estar cortada, mas se ela tiver raiz, ela brotará. E a Bíblia fala que ao cheiro das águas, nós sabemos que água, ela não tem cheiro. Nós sabemos que a água não tem cheiro, mas ao cheiro das águas, ela brotará. Então, eu estou dizendo aqui para você nessa noite, que ao cheiro das águas, a tua vida vai fluir. Ao cheiro das águas, teu ministério vai fluir. Ao cheiro das águas, o teu casamento vai fluir. Ao cheiro das águas, a tua vida financeira vai fluir. Porque ao cheiro das águas, a tua vida vai fluir. Porque a água na nossa vida é o Espírito Santo. Então seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Que o Espírito Santo esteja contigo. Que você seja cheio do Espírito Santo. E que ao cheiro das águas você possa fluir. Que ao cheiro das águas você possa brotar novamente. Que ao cheiro das águas você possa dar galhos. Que ao cheiro das águas você possa dar flores. Dê graça em todas as circunstâncias. Porque o Deus que está contigo, Ele não te abandona. O Deus que está contigo, Ele te serve, Ele te protege. Satanás, ele não tem poder para a nossa vida. Satanás, ele é falho, ele é imperfeito.
Satanás ele não tem poder sobre nossa vida. Você está cercado. Você está cercado pela mão do Espírito Santo. Você está cercado por Deus, por Jesus que morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia. Você está cercado, você está protegido. Não dê brecha. Porque o Satanás quer que você pense que você é perdedor, que você é falho, mas você não é. Porque o que está contigo é maior. Porque o que está contigo não dorme. Quem está contigo te protege. Quem está contigo não falha. Ele é perfeito. Ele não vai falhar. Amém. Glória a Deus.